porque está quase completando o ano que a menina foi executada de forma brutal e hoje, na verdade, no início desse mês, a Justiça do Piauí determinou a soltura da Maria Clara Souza Nunes Bezerra, que havia sido presa pela suspeita de ter sido a mandante do assassinato brutal da Silvana Rodrigues de Souza, de 21 anos. Esse é o caso de uma jovem que foi morta, esquartejada, passou por uma sessão do Tribunal do Crime em junho do ano passado e o corpo foi enterrado em uma cova rasa, as partes colocadas em um saco plástico. Ganhou bastante repercussão devido à brutalidade e agora tanto a blogueira Clarinha, como era conhecida, a Alerquina, a Maria Clara e outros 2 homens foram colocados em liberdade. Esse caso aconteceu na Vila da Guia, zona sudeste de Teresina, no dia 26 de junho. E agora o nosso repórter Tony Silva já está posicionado para a gente entender melhor o que foi levado em consideração por essa decisão da Justiça. O Josiel Ferreira, vulgo Lon, e João Vitor Rodrigues de Paiva também foram soltos juntamente com a Maria Clara. Tony, meu amigo, você já está posicionado, nós tivemos acesso ao documento da decisão da Justiça. Conta pra gente qual foi o argumento usado, já que existe até fotos da Maria Clara do lado do cadáver e mesmo assim a Justiça a colocou em liberdade. Boa tarde, Tony. Boa tarde, Heitor. Boa tarde para toda a nossa audiência. Exatamente, um caso que, inclusive, Heitor, um caso de grande repercussão até hoje. Ocorreu por volta de um ano, não é? Foi no ano passado, já está quase completando um ano da ocorrência deste episódio. E a Justiça decretou a soltura desses 3 acusados. A decisão do juiz relata que, por falta de elementos probatórios que possa mantê-los presos. O certo é que um menor teria assumido a autoria do crime, contando inclusive com detalhes como teria praticado na companhia de um outro menor. E daí então baseado neste argumento, não é? Neste depoimento, o juiz achou por bem relaxar a prisão, revogar a prisão desses 3 acusados. Então, há uma probabilidade ainda do Ministério Público recorrer. Não se sabe ao certo se isto vai acontecer, mas o certo é que também está repercutindo muito esta soltura. O caso, só para lembrar, como você bem já explicou aí, ocorreu ali na zona sudeste de Teresina, mais precisamente na região da Vila da Guia, onde uma jovem teria sido confundida, vamos dizer assim, porque não se tem certeza se ela pertenceria a uma determinada organização criminosa. Daí teria sido atraída para um local onde dali teriam confirmado através do telefone, pelo menos são estes os argumentos. Através do seu telefone teria confirmado que ela faria parte de uma organização criminosa que era rival a dos acusados, e ela por esta razão teria sido passado por torturas até a morte, esquartejada, depois colocada em sacos e enterrada em cova rasa. Foi este o episódio, e de lá as investigações seguiram. Foi representada pela prisão dos acusados que estavam presos, que são agora que foram colocados em liberdade. E daí então o que se sabe até então é que todos os acusados estão em liberdade. E se o Ministério Público recorrer, é preciso aguardar o decorrer de mais esta outra ação judicial, vamos dizer assim, porque até então o que se sabe é isso. O juiz, em sua decisão, alega que não tem nenhum elemento probatório que possa manter os acusados presos. Por esta razão,
ele realmente revogou as prisões, o que está surtindo muito comentário por parte de populares. Heitor? Inclusive, Tony, a gente teve acesso ao documento dessa decisão. Eu vou pedir para colocar em tela cheia a primeira parte que a gente separou, que destaca a motivação desse crime brutal, registrado aqui em Teresina. Como o próprio Tony disse, a vítima, Silvana Rodrigues de Souza, foi escolhida como alvo devido à suspeita de que estaria colaborando com uma facção rival conhecida como Bonde dos 40, organização que disputa controle do tráfico de drogas na região. Essa, então, suspeita levou os denunciados a julgarem e condenarem a vítima em uma espécie de tribunal do crime que, de início, teria sido presidido por Maria Clara Souza Nunes Bezerra, vulgo Alerquina, a blogueira. O documento ainda destaca a crueldade à comunidade local e a forma como o julgamento aconteceu, que terminou aí nessa morte brutal. O fato, Tony, nessa primeira parte, é que de início, tanto a Maria Clara quanto os dois homens, eles estavam sendo investigados como executores, mandantes. Porém, após um adolescente, um menor de idade, ter confessado, a justiça, após analisar os depoimentos, decidiu relaxar essa prisão. Está cada dia mais comum, né, Tony? Adolescentes assumirem crimes de grande brutalidade e repercussão, que acaba aí resultando em decisões onde o maior de idade, que também teve envolvimento, acaba solto. Não é isso, meu amigo? Sim, é muito comum em casos que abrange maiores e menores de idade, é muito comum os menores assumirem. São vários os casos que a gente já tem acompanhado, que menores geralmente assume a autoria. Só que já houve também um reforço nessa lei, porque quando a participação de maiores e que fica comprovado que há menores também, os maiores respondem por corrupção de menores. Estamos falando num contexto geral, né? Quando há esse tipo de ocorrência que envolve maiores e menores e ficando comprovado, os maiores respondem por corrupção de menores. Então, mas como você frisou muito bem, é muito comum a gente acompanhar casos em que tem acusação de maiores e menores e os menores, por sua vez, assumem a autoria de crimes. É muito comum isso no meio criminal. Heitor? Em outro documento, Tony, a gente teve acesso ao depoimento do adolescente para entender qual foi, na verdade, a visão, o que foi que ele teria cometido, o que foi que ele afirmou à justiça. Se puder colocar na tela completa para a gente entender o depoimento do adolescente. Pode cobrir toda para a gente ler melhor. Pronto. Esse depoimento é de um dos adolescentes, ele foi ouvido juntamente com uma psicóloga e, é claro, o nome foi privado. Ele conta estar arrependido, que teria negado, mas decidiu assumir o que fez. Ele teria entrado em contato com a vítima através de um Instagram, com o nome e foto de outro rapaz. Dessa forma, ele teria conseguido chamar a atenção da Silvana e então a levado para essa emboscada. Ele conta a parte mais pesada desse depoimento é quando ele detalha como foi que matou a vítima. Ele conta que cortou a vítima, que a colocou dentro de um saco e que usou um carrinho de mão para levar o corpo. Inclusive detalha que estava pingando sangue e logo em seguida enterra em uma cova rasa. Repare bem que ele menciona a Maria Clara e a coloca de fora dessa situação. Ele conta que ela só teria avistado o corpo ao chão e foi nesse momento de surpresa que alguém tirou uma foto dela. Isso, Tony, é bom a gente destacar porque na época do crime, inclusive, foram divulgadas fotos em que a Maria Clara, a blogueira, conhecida como Alerquina, ela aparece do lado do cadáver da Silvana. E o que ajudou a polícia foi justamente uma tatuagem que ela tem no pé
na panturrilha, mas especifica exatamente essa foto. A gente borrou porque do lado direito da imagem existe um cadáver, o corpo da Silvana, e foi justamente, né, Tony, você se recorda bem, que a polícia avistou essa tatuagem e conseguiu chegar no nome da Maria Clara. Pois é, exatamente. Foi dessa forma como você descreveu. Agora, o certo é que o que teria levado o magistrado a tomar esta decisão seria, em primeiro momento, o depoimento do menor, que assumiu a autoria do crime, como já dissemos. Seria um ponto crucial para o relaxamento das prisões. Isso não quer dizer que o processo irá parar por aí, porque, como foi dito também, como está sendo dito, o Ministério Público poderá recorrer desta decisão. E aí é preciso se aguardar o desenrolar para saber se de fato com certeza poderão haver novos desdobramentos, neste caso a partir a partir do Ministério Público recorrer, que é o que está sendo comentado, é o mais provável neste momento, Heitor. Nós vamos agora, Tony, mostrar o depoimento da blogueira, a Maria Clara. A gente também teve acesso ao depoimento dela, que vai ao encontro do que o adolescente teria afirmado. A gente destacou o ponto principal, que seria a única participação da Maria Clara, que teria sido fornecer o saco plástico. Ela conta que não matou Silvana, que não mandou matar a vítima, que não teria conhecimento do julgamento citado na denúncia e que teria recebido uma ligação do menor de idade, pois o padrasto que vende carvão teria ligado para ela perguntando se ela poderia arrumar 5 ou 6 sacos de carvão. É o trecho destacado no documento. Ela completa que foi na casa do padrasto verificar se ele tinha esses sacos e que ela levou os sacos de carvão para a residência onde a Silvana foi executada brutalmente e já se deparou com o corpo ao chão. Ela perguntou o que teria acontecido e eles não falaram para ela que ali teria sido uma sessão do Tribunal do Crime. Esse foi o depoimento da Maria Clara Souza Nunes Bezerra, que ela declara que a única participação teria sido fornecer esses sacos de carvão. Mas não se engane, o saco não foi para embalar carvão, muito pelo contrário, foi para colocar as partes do corpo dessa jovem, que aparece na tela 21 anos, passou por uma verdadeira sessão do Tribunal do Crime, é o que divulga e aponta esse documento investigativo, mas agora com esse depoimento do adolescente, tanto a Maria Clara quanto outros 2 homens agora estão soltos e não vão, por enquanto, ser investigados como autores dessa sessão do Tribunal do Crime. Só para finalizar, Tony, a gente vai exibir agora a última parte do documento da decisão, que destaca o que foi, portanto, exposto diante do que foi analisado através dessa denúncia. Diante do exposto e tudo mais que consta dos autos, impronunciam Maria Clara Souza Nunes Bezerra, Sebastião Valério dos Santos e João Vitor Rodrigues de Paiva Barros, tendo em vista, leia bem esse trecho do documento da Justiça e relaxa essa prisão preventiva. Abre aspas, tendo em vistas que não há provas contundentes suficientes para levar os acusados ao Tribunal Popular do Júri, que aponta não se convencendo da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Diante disso, o juiz revogou a prisão preventiva dos 3 acusados. Essa foi a decisão da Justiça diante de toda essa investigação. O Tony explicou bem que está quase completando 1 ano desse crime bárbaro que ganhou bastante repercussão. E agora a notícia que nós temos, Tony, é que os 3 suspeitos levados inicialmente como mandantes agora estão soltos. Isso mesmo, Heitor. Agora é aguardar, porque
pelo que já está sendo comentado, divulgado, é que o Ministério Público deve recorrer desta decisão, mas não se sabe ao certo ainda se realmente isto pode acontecer. Então é preciso aguardar, e a qualquer momento é um caso que a nossa produção está acompanhando de perto, e a qualquer momento desdobramentos poderão acontecer ainda no caso, para se chegar a um denominador.